Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando glória, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, com o corpo transformado lá na glória vou entrar. Contigo estarei pra todo sempre. Aleluia, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Cristo, vem Senhor Filho, Mestre, ó vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Cristo, vem Senhor Filho, Mestre, ó vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor Jesus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos dando início ao nosso culto de louvor e adoração. Você está no canal da Terceira Igreja Presbiteriana Independente do Recife e nós estamos aqui para juntos, unidos,
estarmos prestando ao Senhor o culto de louvor e de adoração ao seu santo nome. Espero que você esteja bem, sua família esteja bem, que a graça de Deus esteja sendo derramada sobre a sua vida, que Deus esteja lhe protegendo e guardando, e toda a sua família de todo mal. Estamos começando o nosso culto dominical de louvor e adoração ao Senhor de forma remota, de forma online, aqui no nosso canal no YouTube. Você é nosso convidado, nossa convidada especial para participar conosco desta celebração ao Senhor nosso Deus. Atendendo aos irmãos que não podem estar comparecendo aos cultos presenciais, nós estamos sempre aqui no nosso canal do YouTube, através da internet, de forma remota, trazendo um culto de louvor e adoração ao Senhor, para que você possa participar deste culto e louvar a Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações e participar ativamente das nossas programações e ser ricamente abençoado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos fazer a oração. Começamos com a oração. Pedimos a você que nesse momento se conecte com o trono da graça de Deus. Vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede estarmos aqui, Senhor, nesta noite de domingo, Senhor, para estar prestando culto de louvor e de adoração ao Teu santo nome. Pedimos que Tu nos abençoes, receba a nossa adoração, o nosso louvor, nós possamos estar adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa todo aquele, ó Deus, que acessou esse canal, que a Tua graça seja abundante em suas vidas. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, depois da nossa oração introdutória, vamos agora para a leitura da palavra do Senhor. Nesta noite estaremos fazendo a leitura do Salmo de número 91. Salmo 91, vamos estar colocando na tela para que você possa acompanhar conosco a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias,
e lhe mostrarei a minha salvação. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora, depois da leitura da palavra do Senhor, para um momento precioso do nosso culto, que é um momento de louvor e de adoração. Todo ser que tem fôlego, diz a palavra de Deus, louve ao Senhor. Vamos então nos unir nesse momento para louvar a Deus. Convido você a participar conosco com muita alegria desse momento de louvor. Filho de Deus, Rei da terra e céu, Cordeiro Santo e fiel, por amar Ele se entregou, com gratidão darei louvor. Minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, seu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome, cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Santo, por me amar se entregou, Ele se entregou, com gratidão, darei louvor. Minha força e libertação, o Deus que me salvou, esperança e redenção, seu amor me libertou. Cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome, cantarei ao Senhor, bendirei o seu nome. Diante de tua majestade, minha alma cantará, Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma cantará, Santo, Santo. Diante de tua majestade, minha alma canta ao Senhor, Ele é santo. Diante de tua majestade, Santo, 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 Santo. Cantarei
Acredito no Filho, eu acredito na ressurreição. Em seu nome a salvação, pelo poder do seu sangue. Amém, amém. Viverei porque Ele vive. Amém, amém. Que o meu louvor seja eterno ao Senhor. No meu túmulo eu estava morto em vergonha e dor, quando eu ouvi o som da sua voz. Pelo meu nome Ele me chamou. Amém, amém. Viverei porque Ele vive. Amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Amém, eu viverei porque Ele vive. Amém, que o meu louvor seja eterno ao Senhor. Porque Ele vive, eu posso ter no amanhã. Porque Ele vive, o medo se esvai. Jesus, eu sei, seguro em tuas mãos. Eu acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. O perdido encontra o perdão, pois agora que o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em ti. O perdido encontra o perdão, o amor venceu, e que a igreja viva esse amor. Creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, Eu acredito, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Amém, que as bênçãos se derramem até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. sua presença te acompanhe Por detrás e por diante, ao teu lado, e em ti. é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, O teu riso, o teu choro é contigo, é por ti, é contigo. Amém, amém.
de dia e de noite, tua entrada e saída é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Bem, amados irmãos, estamos de volta agora para o momento de proclamação da palavra do Senhor, momento que nós refletimos um pouco na palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus. Nós gostaríamos, nessa noite, que você abrisse a sua Bíblia para nós meditarmos no texto do profeta Isaías, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 8, é um texto bastante conhecido. Convidamos os queridos e amados, então, para meditarmos mais uma vez nesse texto maravilhoso da palavra de Deus, onde a minha Bíblia tem um títulozinho que diz a visão de Isaías e o seu chamamento. Diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes encheu o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Maravilhoso Deus, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, ó Pai, mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de estarmos, ó Deus, meditando na tua palavra. Pedimos que o Senhor fale profundamente aos nossos corações. Nos abençoa nesta hora, ó Deus, em que estamos meditando na tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos e amados irmãos, estamos com o texto que nós acabamos de ler, de Isaías, capítulo 6, e nós temos aqui a descrição da experiência maravilhosa, extraordinária, inesquecível, sobrenatural que Isaías teve quando estava no templo, na presença do Senhor, quando teve aquela visão de Deus no seu trono, uma teofania, uma aparição de Deus, em que os olhos de Isaías puderam contemplar a glória de Deus no templo. Interessante é que ele estava naquele templo num momento histórico importante para o povo de Israel. No começo do texto, ele diz: no ano que morreu o rei Uzias. Foi nesse período da morte e logo após a morte do rei Uzias que Isaías entra então no templo, e ali ele tem essa experiência extraordinária. Ele reconhece a sua pecaminosidade, ele reconhece a grandeza de Deus, a maravilha de Deus, ele recebe o perdão de Deus, ele também recebe uma nova convocação
para ir e levar a palavra de Deus ao povo de Israel, que nesse período estava passando por uma situação espiritual, política e econômica muito difícil. No ano em que morreu o rei Uzias. Se a gente for observar em 2 Crônicas, capítulo 26, nós vamos ter aí uma descrição do que foi o rei Uzias, ou do que foi o reinado do rei Uzias. Ele começou a reinar em Jerusalém quando tinha apenas 17 anos. A sua mãe se chamava Jecolias, era de Jerusalém. E no verso 4 do capítulo 26 de 2 Crônicas, diz uma coisa interessante a respeito de Uzias. Diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Verso 5 diz: ele propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, enquanto Uzias buscava e buscou a presença de Deus, enquanto Uzias buscou fazer aquilo que agradava a Deus, diz aqui o texto de 2 Crônicas 26, ele prosperou, Deus fez com que ele prosperasse em todos os seus caminhos. No verso de número 15, ainda do capítulo 26 de 2 Crônicas, falando a respeito de Uzias, diz que a fama de Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até se tornar muito poderoso. Então nós temos aqui uma descrição do começo do reinado do rei Uzias, momento em que ele começou a buscar a Deus, momento que ele colocou o seu coração para buscar o Senhor, Deus o abençoou, Deus o fez prosperar, e a fama de Uzias, como a gente observa aqui no verso de número 15, se espalhou até muito longe, porque Deus estava abençoando Uzias. Até que, amados irmãos, nós observamos no versículo de número 16, que depois que ele se tornou muito poderoso, diz aqui o texto, mas depois que Uzias se tornou poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Depois que ele se tornou muito poderoso, depois que ele teve muita fama, o que é que aconteceu? O seu coração se exaltou. E aí começa a ruína do reinado de Uzias. Ele cometeu transgressão contra Deus, contra o Senhor, quando ele se propôs a queimar incenso no templo para Deus, ofício que era exclusivo dos sacerdotes de Deus, escolhidos de Deus, descendentes de Arão, da tribo de Levi. E foi dito ao rei que não era ofício dele estar oferecendo incenso ao Senhor, mas como ele era muito forte, muito poderoso, tinha muita fama, ele se julgou no direito de oferecer esse ofício a Deus, de oferecer o incenso. Ele tomou o incenso da mão do sacerdote, e aí ele vai queimar o incenso, e quando ele se aproxima para queimar incenso, diz que Deus o feriu com lepra. Diz aqui o texto, então Uzias, verso 19, então Uzias se indignou, ele tirou o incensário da mão para queimar o incenso. No momento em que ele se indignou contra um sacerdote, a lepra lhe saiu na testa, ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Seu orgulho, o orgulho do seu coração fez com que ele se arvorasse a fazer algo que não era próprio dele, mas sim dos sacerdotes. Verso 21 do capítulo 26 de 2 Crônicas, ainda diz assim a respeito de Uzias: assim o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Verso 22 diz: quando aos demais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Uzias morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais, no cemitério que pertencia aos reis,
porque disseram, ele era leproso e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Queridos, nós temos aqui uma pequena biografia de quem foi o rei Uzias, o rei que estava reinando em Israel, que começou muito bem buscando ao Senhor, dispôs o seu coração a buscar a Deus, mas depois o coração dele ficou orgulhoso e aconteceu que o final do seu reinado foi um reinado triste. Ele foi acometido de lepra e morreu leproso. É nesse contexto, então, que Isaías entra no templo e como que querendo buscar uma resposta de Deus. E agora, como é que nós vamos ficar? A situação fica difícil, a situação de Israel estava muito difícil, as pessoas estavam afastadas de Deus, as pessoas estavam procurando adorar outros deuses, as pessoas estavam abandonando a Deus, se esquecendo de Deus. A injustiça social irrompia ali em Jerusalém, no reino de Judá. As pessoas eram extremamente injustiçadas, as pessoas eram escravizadas, as pessoas eram exploradas, a situação econômica estava difícil, a situação política difícil agora, com o rei leproso afastado do trono, agora ele morre. A situação era muito difícil até que Isaías busca a Deus no templo, e quando ele entra no templo, ele tem uma visão de Deus. Meus irmãos, e é sobre esse tema que nós queremos meditar nessa noite, uma visão correta de Deus. Nós precisamos, enquanto servos de Deus, termos uma visão correta do Senhor. Diante daquela situação tão difícil que Israel estava vivendo, com a situação do seu rei leproso, afastado do trono, transgrediu, foi ferido pelo Senhor com lepra, a situação econômica difícil, as pessoas ainda adorando deuses, se afastando do Senhor. A situação é tão difícil que o próprio profeta Isaías esqueceu-se de ter essa visão correta do Senhor. E é aí nesse momento então que ele tem essa visão extraordinária de Deus, no capítulo 6 que nós acabamos de ler, que mostra realmente quem é Deus. Meus irmãos, estamos vivendo tempos difíceis também no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, momentos de injustiças, momentos de pandemia, de crise econômica, momento de doenças aí que estão se avolumando, momento de crise política, momento em que a igreja até está sendo perseguida, momento em que muitas pessoas da igreja do Senhor até mesmo perderam a visão do Deus a quem serve, do Deus a quem adora. E é preciso que a gente possa retomar essa visão correta de Deus, e esse texto de Isaías aqui nos ajuda a voltarmos os nossos olhos e termos a visão correta do nosso Deus, de quem é o nosso Deus, da sua natureza, da sua graça, da sua misericórdia, do seu poder, do seu senhorio, da sua majestade, e nós estamos perdendo essa visão. E nós podemos aprender então, nessa experiência de Isaías, como a gente pode ter uma visão correta do Senhor. Em primeiro lugar, esse texto nos mostra que a visão correta de Deus exalta, percebe, reconhece a sua soberania. Observe o texto, o verso 1 e o verso 2, que diz assim, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. Queridos e amados irmãos, primeira coisa que observamos aqui da visão correta que devemos de ter de Deus, é que nós devemos olhar para Deus e ver que Ele está no trono, Ele está no controle, Ele está no governo. O rei Uzias havia morrido, era leproso, estava afastado do trono, mas Deus não.
Deus estava vivo, Deus estava sentado no alto e sublime trono. É como se Deus está dizendo: olha, Isaías, quem governa, quem determina, quem exalta as pessoas, quem abate as pessoas, sou eu estou aqui assentado no alto e sublime trono, sou eu quem governo, eu sou soberano. Diz o texto que serafins estavam por cima dele, como que mostrando esta soberania de Deus. E quando nós observamos para esse texto, meus irmãos, nós podemos ter um vislumbre da visão de Deus, vendo que Ele é aquele que está assentado no alto e sublime trono. Trono é símbolo de governo, de poder, de domínio. Deus está no controle das coisas. Estamos vivendo dias tão difíceis que muitas vezes pensamos que as coisas fugiram do controle de Deus. As coisas podem até fugir do nosso controle, mas nunca vai fugir do controle de Deus. Deus está assentado em um alto e sublime trono, Ele é soberano sobre a terra. Precisamos voltar a enxergar e exaltar a soberania de Deus. Segunda coisa que nós observamos nesse texto, observando uma visão correta de Deus, é que a visão correta de Deus nos leva a enaltecer e reconhecer a sua santidade. Observe a partir do verso 3, o que é que estava dizendo os seres celestiais, aqui chamados de serafins. Eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Que maravilha, que coisa extraordinária. Os umbrais, verso 4, da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Meu irmão, minha irmã, temos que perceber, reconhecer que o nosso Deus, Ele é santo, que o nosso Deus é cheio de santidade. Uma das características, um dos atributos de Deus é o atributo da santidade. Deus é santo, Ele é puro, Ele está no alto e sublime trono, mas Ele também é puro, Ele é santo, e essa santidade do Senhor é reconhecida pelos seres celestiais que clamavam, que diziam, que cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua manifestação, da sua glória, do seu poder, da sua extraordinária mão poderosa. Deus, Ele é santo, meu irmão. Precisamos reconhecer então a santidade de Deus, e como a santidade de Deus é uma das suas características, é um dos seus atributos comunicáveis, nós, enquanto servos do Senhor, devemos também viver uma vida santa, uma vida que não traga nenhum desgaste para o Evangelho, nenhum desgaste para o nosso Deus, porque Ele é santo e exige que nós também sejamos santos. Eu sou santo e vocês devem ser santos também, porque eu sou santo, diz o Senhor dos exércitos. Que coisa extraordinária. O povo de Israel estava vivendo naquela idolatria, longe de Deus. Eles não percebiam a santidade de Deus, eles não viam a glória da santidade de Deus, até que Deus se mostra a Isaías e mostra que Ele é um ser que está sentado no trono, no domínio, no controle, mas Ele também é um ser santo. E isso é atestado pelos querubins, pelos serafins, que diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós servimos a um Deus santo, meu irmão, minha irmã, e assim precisamos também ter uma vida de santidade, uma vida de testemunho, uma vida que seja luz para as pessoas, uma vida que dê esperanças para as pessoas, uma vida que possa atrair a atenção das pessoas, não para nós mesmos, mas para Deus, para o nosso Senhor, para o Senhor Jesus Cristo. Precisamos viver uma vida santa. Terceira característica, a terceira lição que nós vemos aqui no texto, que é a terceira característica da visão correta de Deus, é que quando nós temos uma visão correta de Deus, nós reconhecemos a nossa
fragilidade. Reconhecemos a fragilidade humana. Observe o que é que está escrito no verso 5. Depois daquela visão extraordinária, Isaías diz: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías está dizendo aqui que ele está reconhecendo que ele é um pecador, no contraste da visão maravilhosa que ele tem desse Deus soberano, desse Deus santo. Ele se percebe, ele se reconhece como alguém que é frágil, que é pecador, que se afastou, que não é digno. E então ele diz: ai de mim, estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado e habito no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconhece o pecado da sua nação, do seu povo. E ele diz: e os meus olhos viram o Rei, Senhor dos Exércitos. Irmãos, quando nós olhamos a santidade, a majestade e a soberania de Deus, reconhecemos que nós não somos nada, somos fracos, somos falhos, dependemos de Deus, somos dependentes do Senhor, precisamos de Deus na nossa vida. E agora, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, de pandemia, de crise política, de perseguição às igrejas, precisamos reconhecer que nós somos falhos, nós somos fracos, mas o nosso Deus, Ele é soberano, nosso Deus é santo e está sentado no alto e sublime trono. Terceira lição, a quarta lição que nós encontramos nesse texto, falando sobre a visão correta de Deus, é que aquele que tem a visão de Deus correta do Senhor, percebe e é alcançado pela sua graça e pela sua misericórdia. Aquele que vê, que percebe esta visão de Deus, ele é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Observe o que é que tem aí no verso 7. Depois que Isaías reconhece que ele é pecador, que ele tem lábios impuros, que ele é frágil, que ele depende de Deus, que ele não é nada, que ele precisa de Deus, diz o verso número 6 e o verso 7, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva que tirara do altar com a pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada, seu pecado perdoado. Que coisa maravilhosa! Quem tem uma visão correta de Deus, percebe e é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. É isso que aconteceu com Isaías. Depois que ele reconheceu a sua fragilidade, Deus estendeu para ele a sua misericórdia, a sua graça, o seu perdão, através daquela visão que ele tem, daquele serafim que vai lá no altar de incenso que ficava de frente do lugar santo dos santos, antes da cortina de entrar para o lugar santo dos santos, aquele altar de incenso que simbolizava a oração dos santos. O anjo tira então uma brasa dali, toca na boca de Isaías e diz: teu pecado está perdoado, a sua iniquidade foi tirada, você foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Irmãos, quando olhamos para o Deus que é verdadeiro, Deus maravilhoso, nós percebemos e somos alcançados pela sua graça, pela sua misericórdia. É Ele que estende a sua mão e toca em nós, nos purificando e tirando de nós o nosso pecado. Precisamos reconhecer esta graça de Deus na nossa vida, porque Ele já fez isso através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, garantindo para nós o perdão dos nossos pecados. Quinta lição que nós aprendemos e última nesse texto: uma visão correta de Deus aponta para a urgência da missão que é colocada sobre nossa responsabilidade. Veja o que é que diz o verso 8 aqui de Isaías:
Depois disso, depois que ele viu Deus assentado no alto sublime trono, depois que ele viu os serafins dizendo: santo, santo é o Senhor, depois que ele reconheceu que ele era pecador, precisava de Deus, depois que o serafim vai lá e toca com a brasa na sua boca, então, depois que ele passa por essas etapas, diz aqui o texto: eu ouvi a voz do Senhor que dizia, verso 8: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando temos uma visão correta de Deus, nós percebemos, nós somos confrontados com a urgência da missão que é colocada sobre a nossa responsabilidade. Devemos então dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu quero falar, eu quero pregar, eu quero anunciar Jesus, eu quero anunciar o Evangelho, eu quero falar para os pecadores da graça de Deus, da misericórdia de Deus, das boas novas em Cristo Jesus. Essa missão é minha, é sua, é de todos nós. Quando nós temos essa visão de Deus, nós aceitamos. Quando nós temos essa visão de Deus, nós percebemos a urgência da missão e assumimos essa responsabilidade em nome de Jesus. Deus esteja então nos abençoando, queridos. Nesta noite, nós precisamos ter essa visão correta de Deus. Precisamos ter essa visão que Isaías teve e que hoje nós necessitamos para a nossa vida, nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, nesses dias de pandemia e de situação difícil para cada um de nós. Que Deus possa estar te abençoando ricamente, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa palavra, pedimos que o Senhor nos abençoe, Deus, e que nós possamos, ó Deus, tendo essa visão correta de Ti, possamos estar ultrapassando as dificuldades que estamos vivendo hoje em dia. Fica conosco, abençoa o Teu povo, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. E sublime trono, e a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros: santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros: santo é você, santo é você. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Rei, Senhor dos senhores e eterno Rei. Vi o Senhor sentado num alto
sublime trono. E a orla de suas vestes enchia o templo, enquanto anjos voavam sobre você. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros: Santo é você, Senhor. Com duas asas cobriam seu rosto, com outras duas cobriam seus pés. Cantavam a canção uns para os outros: Santo é você, Santo é você. E toda a terra se encha com a tua glória, e toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Rei, Senhor dos senhores e eterno Rei. Que toda a terra se encha com a tua glória, que toda a casa se encha com a tua fumaça, e que os meus olhos sempre vejam o Rei da glória, Senhor dos senhores e eterno Rei, Senhor dos senhores. Eterno Rei. Meus amados irmãos, estamos de volta agora para o último momento do nosso culto, que é o momento de nos despedirmos, depois de ouvirmos a palavra do Senhor, falando profundamente ao nosso coração. Chegou o momento, infelizmente, de nós nos despedirmos desse culto, dessa noite, culto abençoado. Foi bom ter cultuado ao Senhor com você, meu irmão, você, minha irmã, você que acessou o nosso canal. Deus te abençoe. Foi bom estarmos juntos aqui nessa noite, louvando, adorando ao Senhor, nosso Deus. Deus esteja lhe abençoando ricamente, que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade, e o anjo do Senhor acampe-se ao redor de você, da sua casa, da sua família, livrando você e guardando você de todo o mal. Lembrando, nossos queridos amados irmãos, das programações da nossa igreja. Nós temos presencialmente o nosso culto no domingo, a partir das 9 horas, nós temos a nossa escola bíblica dominical, e a partir das 9h45, culto solene de adoração ao Senhor pela manhã, indo até às 11 horas da manhã. Você é o nosso convidado para participar conosco presencialmente dessa programação. Evidentemente que estamos respeitando todos os protocolos de segurança, distanciamento social, reduzir pessoas no templo, uso do álcool gel, máscara, para que nós possamos então adorar ao Senhor, participar desses cultos presenciais com muita segurança, sabendo que estamos sendo obedientes a Deus, obedientes também às autoridades. Então venha, 9 horas, nossa escola bíblica dominical, e às 9h45 o nosso culto solene de louvor e adoração a Deus. Na terça-feira nós temos o nosso culto presencial de oração. Começamos às 19 horas, indo até às 20 horas. Nós estamos aqui orando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, buscando ao Senhor em oração. Queremos convidar você, meu querido, minha querida, você que é membro desta igreja, congregado, você que quer nos visitar. Nós estamos aqui orando ao Senhor toda terça-feira, a partir das 19 horas, indo até às 20 horas. E no domingo, a partir das 19 horas, nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor de forma virtual. Este culto nós estamos encerrando neste momento. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te ilumine,
em nome do Senhor Jesus. Guarde e coloque Jesus no seu coração, na sua família, você vai ser ricamente abençoado. Recebam, pois, a bênção. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a unção do Espírito Santo sejam sobre todos vós, todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha querida. Fica na paz. Até a próxima, no nome do Senhor Jesus. A comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém. E a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito de Deus dure para sempre, dure para sempre. Amém.